Uma casa fria e silenciosa era governada por alguém que acreditava que sentimentos só atrapalham. Tudo seguia sob controle absoluto, até a chegada de alguém que não sabia viver sem sorrir. O choque entre rigidez e leveza começa a incomodar quem sempre evitou sentir, e o que parecia apenas uma mudança simples se transforma no início de algo perigoso e inevitável. Se você ama histórias de amor intensas como essa, já deixa sua inscrição no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero muito saber. A mansão Almeida erguia-se imponente no bairro do Jardim Europa, em São Paulo, como um monumento de pedra e silêncio. Seus jardins impecáveis, suas janelas sempre fechadas e seus corredores de mármore branco pareciam existir apenas para ecoar o vazio de quem vivia ali. Eduardo Almeida, aos 42 anos, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nada do que o coração precisava. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, sua rotina era um relógio suíço de precisão absoluta. Acordar às 5 da manhã, café sem açúcar servido exatamente às 6h15, treino rigoroso na academia particular da casa, reuniões intermináveis que se estendiam até a noite e retorno ao lar quando a cidade já dormia sob o manto escuro da madrugada paulistana. Ele não conhecia outra forma de viver e, para ser sincero, não queria conhecer. Para Eduardo, sentimentos eram variáveis incontroláveis em uma equação que precisava ter resultado exato, previsível e seguro. Os funcionários da mansão sabiam disso muito bem. Andavam com passos suaves pelos corredores extensos, falavam apenas em sussurros quando absolutamente necessário e jamais ousavam questionar qualquer ordem, por mais absurda que pudesse parecer. Dona Conceição, a cozinheira de 60 anos que trabalhava ali havia 15 longos anos, já não preparava mais refeições com amor ou dedicação emocional, mas com técnica fria e mecânica. Seu Valdir, o jardineiro de mãos calejadas que cuidava das roseiras brancas como se fossem filhas delicadas, jamais cantarolava enquanto podava os galhos secos ou regava as plantas ao amanhecer. Carlos, o motorista discreto e observador, aprendera ao longo dos anos a ler o humor do patrão apenas pelo modo como ele entrava no carro, pelo tom de voz ao dar um bom dia protocolar, pelo silêncio pesado que preenchia o espaço entre os dois. E Silvia, a governanta rígida de 45 anos, que coordenava toda a equipe com mão de ferro, transformara a casa em uma máquina perfeitamente lubrificada, onde nada escapava ao controle absoluto, onde cada objeto tinha seu lugar exato e cada pessoa tinha sua função específica. Ali não havia lugar para risadas espontâneas, abraços calorosos ou conversas despretensiosas sobre a vida. A mansão funcionava como um escritório corporativo, frio, eficiente e completamente desprovido de humanidade. Mas algo estava prestes a mudar naquele universo controlado e previsível. Era uma quinta-feira cinzenta de novembro, com aquele ar pesado e úmido que antecede as chuvas torrenciais de verão em São Paulo, quando Silvia entrou no escritório amplo de Eduardo, com uma expressão tensa no rosto. Ele mal ergueu os olhos da tela luminosa do computador, imerso em planilhas financeiras e projeções de mercado. Senhor Almeida, precisamos contratar alguém para substituir a Fernanda imediatamente. Ela pediu demissão ontem à noite. Disse que não consegue mais trabalhar neste ambiente, que está afetando sua saúde emocional. Eduardo sequer demonstrou surpresa ou qualquer reação visível. Era a 4ª funcionária que pedia demissão naquele ano, a 12ª nos últimos 3 anos. Ele fechou a pasta digital de documentos com um movimento seco do mouse e recostou-se na cadeira de couro italiano. Contrate quem for necessário, Silvia. Só garanta que a pessoa entenda perfeitamente as regras da casa desde o primeiro dia. Silêncio absoluto, pontualidade extrema e discrição total. Não quero confusão, não quero drama e, principalmente, não quero gente tentando transformar minha casa em um ambiente social. Silvia assentiu com a cabeça, mas sabia no fundo do coração que não seria nada fácil. As pessoas que chegavam ali cheias de esperança ficavam no máximo alguns meses antes de desistirem completamente. A atmosfera pesada e sufocante,
O patrão intratável e distante, a falta de qualquer gesto humano ou palavra gentil, acabavam afugentando até os profissionais mais experientes e resilientes do mercado. Mas ela tinha um currículo novo sobre a mesa de mogno polido, enviado por uma agência de empregos no centro da cidade. O nome completo era Marina Santos, 28 anos, natural de Belo Horizonte, recém-chegada a São Paulo em busca de uma oportunidade melhor de vida, sem família na capital e com referências impecáveis de trabalhos anteriores. A foto anexada ao documento mostrava uma mulher de sorriso largo e contagiante, olhos castanhos brilhantes cheios de vida e um ar de quem não tinha medo de enfrentar desafios, de quem acreditava genuinamente na bondade das pessoas. Silvia hesitou por um longo instante, mordendo o lábio inferior. Aquela candidata definitivamente não parecia o tipo de pessoa que sobreviveria mais do que 2 semanas naquele lugar sombrio e opressor. Mas sem outras opções viáveis no momento, decidiu dar uma chance e agendou a entrevista para a segunda-feira seguinte. Marina chegou à mansão em uma manhã ensolarada de segunda-feira, pontualmente às 9 horas, com uma mochila colorida nas costas e uma energia contagiante que contrastava violentamente com o peso simbólico dos portões de ferro negro. Quando Silvia abriu a porta principal de madeira maciça, Marina sorriu amplamente como se estivesse entrando na casa de uma amiga querida de longa data. Bom dia! Nossa, que lugar absolutamente incrível! Deve ser maravilhoso trabalhar em um lugar tão bonito e bem cuidado assim. Silvia piscou repetidas vezes, completamente confusa com aquela reação. Maravilhoso definitivamente não era a palavra que qualquer funcionário usaria para descrever aquele ambiente gelado. Mas havia algo profundamente sincero e autêntico na alegria daquela jovem que a desarmou por completo. Marina não esperou um convite formal. Entrou com leveza natural, olhando ao redor com curiosidade genuína e infantil, admirando os lustres gigantescos de cristal importado, as escadarias duplas de mármore Carrara e as pinturas clássicas valiosas penduradas nas paredes cor creme. Silvia, ainda processando mentalmente a presença daquela energia estranha e incompatível naquele lugar, conduziu-a cuidadosamente até a ampla sala de estar decorada com móveis antigos. Vou explicar com clareza as regras fundamentais da casa, disse Silvia, sentando-se com postura ereta e formal. Aqui funciona tudo de maneira extremamente específica e organizada. O Sr. Almeida não tolera barulho desnecessário, conversas informais ou qualquer tipo de intimidade inadequada. Você irá cuidar da organização minuciosa dos aposentos principais, da lavanderia, completa e auxiliar diretamente na cozinha quando a dona Conceição necessitar. Não deve falar diretamente com o patrão, a menos que seja estritamente necessário para alguma questão de trabalho. Ele valoriza, acima de tudo, silêncio absoluto e eficiência máxima. Marina ouviu tudo com atenção genuína, mas seu sorriso caloroso não diminuiu sequer 1 milímetro. Ela cruzou as pernas confortavelmente, completamente relaxada, e inclinou a cabeça para o lado com curiosidade. Entendi perfeitamente as regras, mas posso fazer uma pergunta sincera? Por que tanto silêncio assim? Ele tem algum problema sério de saúde? Enxaqueca crônica, hipersensibilidade auditiva, sei lá, alguma condição médica que precise realmente de tanto cuidado extremo? Silvia abriu a boca para responder, mas simplesmente não soube o que dizer. Ninguém jamais havia questionado diretamente aquelas regras estabelecidas há tantos anos. Eram apenas regras fixas, inquestionáveis, absolutas. Não é exatamente isso, Marina. É apenas o jeito dele, a personalidade dele. Ele simplesmente não gosta muito de interações humanas, de socialização. Marina franziu o senho delicado, como se aquilo fosse genuinamente a coisa mais estranha e incompreensível do mundo. Mas todo mundo precisa e gosta de um bom dia caloroso, de um sorriso sincero, de uma conversa leve sobre o dia sobre a vida, né? Quer dizer, não precisa ser festa animada todo santo dia, mas um pouquinho de gentileza humana básica nunca matou absolutamente ninguém. Silvia sentiu um calafrio percorrer a espinha. Aquela moça ingênua e otimista
não ia durar nem uma semana completa naquele ambiente hostil. Mas algo profundo dentro dela, uma parte há muito tempo esquecida e enterrada, queria desesperadamente acreditar que talvez, apenas talvez, Marina pudesse trazer algo diferente e transformador para aquela casa morta. Ela suspirou longamente e estendeu a mão direita. Bem-vinda oficialmente à equipe, Marina. Comece seu trabalho amanhã às 7 da manhã, em ponto. Marina apertou a mão dela com firmeza genuína e entusiasmo contagiante. Muito obrigada pela oportunidade. Pode deixar que eu vou dar absolutamente o meu melhor. E quem sabe a gente não consegue deixar esse lugar um pouquinho mais alegre e acolhedor, né? Silvia apenas balançou a cabeça negativamente, sem conseguir responder verbalmente. Alegria autêntica e aquela mansão sombria eram conceitos completamente incompatíveis, opostos por natureza. No dia seguinte, Marina chegou pontualmente às 7 da manhã, vestindo um avental simples cor azul claro e trazendo consigo aquela mesma energia radiante que parecia literalmente iluminar os corredores escuros e frios. Dona Conceição, trabalhando concentrada na cozinha espaçosa, ergueu os olhos cansados quando a viu entrar sorrindo. Bom dia, Dona Conceição. Que cheiro absolutamente maravilhoso! O que a senhora está preparando de tão gostoso? A cozinheira experiente, completamente acostumada ao silêncio sepulcral das manhãs, quase deixou cair a pesada colher de pau no chão de cerâmica. É apenas o café da manhã rigoroso do senhor Almeida. Pão francês fresquinho, geleia importada sem açúcar e café preto forte sem nenhum aditivo. Marina se aproximou com curiosidade genuína, observando a bancada organizada. Todo santo dia, exatamente a mesma coisa. Todo dia sem exceção. Há 15 anos. E ele realmente gosta dessa rotina? Conceição hesitou longamente. Ninguém jamais perguntara se Eduardo genuinamente gostava de alguma coisa na vida. Ele apenas comia mecanicamente e saía apressado para suas reuniões intermináveis. Ele nunca reclamou abertamente de nada. Marina sorriu compreensivamente e pegou um avental limpo pendurado no gancho de metal. Então vou te ajudar com muito prazer. E quem sabe um dia desses a gente surpreende ele positivamente com algo diferente e especial. Um bolo de fubá cremoso, um pão de queijo mineiro quentinho. Aposto que ele nunca provou essas delícias maravilhosas da minha terra. Conceição sentiu algo completamente estranho e esquecido no fundo do peito. Não era exatamente esperança concreta, mas talvez o início tímido de algo remotamente parecido. Enquanto trabalhavam juntas preparando o café, Marina conversava naturalmente sem parar, contando histórias animadas de Belo Horizonte, das festas tradicionais na casa acolhedora da avó, das tardes preguiçosas na Praça da Liberdade, dos vizinhos barulhentos, mas incrivelmente acolhedores e generosos. Conceição ouvia quase em transe emocional, lembrando-se vagamente de uma época distante em que ela também conversava livremente, ria sem restrições e simplesmente vivia plenamente antes daquela casa sugar metodicamente toda a sua vitalidade humana. Eduardo desceu pontualmente para o café da manhã exatamente às 6h15, como absolutamente sempre fazia há anos. Ele entrou na sala de jantar formal com passos firmes e decididos, sentou-se automaticamente em sua cadeira habitual de sempre e pegou o jornal dobrado sem sequer olhar para nada ao redor. Silvia serviu o café preto rapidamente, rápida e completamente silenciosa como uma sombra. Mas Marina, que estava ajudando animadamente a trazer os pães quentinhos da cozinha, entrou na sala ampla com um sorriso largo e genuíno. Bom dia, Sr. Almeida. Que manhã linda e ensolarada, não é mesmo? Eduardo literalmente congelou no lugar. Lentamente, muito lentamente, baixou o jornal e olhou fixamente para aquela jovem completamente desconhecida, com uma expressão mista entre incredulidade profunda e irritação crescente. Silvia empalideceu visivelmente. Marina continuou sorrindo naturalmente, sem demonstrar qualquer sinal mínimo de intimidação ou medo. Desculpe, mas quem exatamente é você? A voz dele era grave, extremamente controlada, mas perigosamente carregada de frieza cortante. Sou a Marina. Comecei a trabalhar aqui ontem mesmo.
É um verdadeiro prazer conhecer o senhor pessoalmente. Ela estendeu a mão direita, educadamente. Eduardo olhou para aquela mão estendida, como se fosse um objeto completamente alienígena e incompreensível. Não a apertou. Simplesmente voltou os olhos frios para o jornal impresso. Silvia, explique imediatamente as regras básicas para a nova funcionária. Silvia engoliu em seco nervosamente e puxou Marina firmemente pelo braço, levando-a rapidamente de volta à segurança relativa da cozinha. Assim que saíram do campo de visão dele, ela sussurrou com urgência desesperada. Marina, você absolutamente não pode fazer isso nunca mais. O senhor Almeida não gosta de conversa casual, não gosta de intimidade desnecessária. Você precisa apenas fazer seu trabalho silenciosamente e sair sem chamar atenção. Marina piscou, genuinamente confusa e desconcertada. Mas eu apenas dei um bom dia educado. Isso é a educação básica que aprendi em casa, Silvia. Ele não pode realmente esperar que as pessoas sejam robôs programados sem emoções. Silvia respirou fundo repetidas vezes, tentando desesperadamente encontrar paciência interior. Aqui, Marina, é completamente diferente de qualquer lugar normal. Se você realmente quer manter este emprego necessário, precisa seguir as regras estabelecidas. Marina assentiu com a cabeça, mas havia algo profundo e determinado em seus olhos expressivos que dizia claramente que ela não pretendia seguir cegamente regra nenhuma que não fizesse sentido humano básico. Ao longo dos dias seguintes que se passaram, ela fez seu trabalho diligentemente com dedicação genuína e competência técnica, mas nunca deixou de cumprimentar calorosamente Eduardo quando o via nos corredores, nunca deixou de sorrir sinceramente para os outros funcionários, nunca deixou de trazer leveza natural para aquele lugar pesado e sombrio. E aos poucos, mas consistentemente, algo fundamental começou a mudar imperceptivelmente. Dona Conceição voltou a cantarolar baixinho enquanto cozinhava suas receitas. Seu Valdir começou a assobiar melodias antigas, ao podar cuidadosamente as roseiras perfumadas. Carlos sorria abertamente ao abrir a porta pesada do carro. A mansão, de forma imperceptível, mas real, estava lentamente despertando de um sono profundo. Eduardo percebia claramente. E isso o incomodava profundamente, de maneiras que não conseguia compreender ou controlar. Ele não gostava de mudanças imprevisíveis, não gostava de variáveis incontroláveis, mas, ao mesmo tempo paradoxal, algo profundo dentro dele, algo que julgava completamente morto e enterrado há muito tempo, começava a se mexer perigosamente. Toda manhã, ele inconscientemente esperava, sem jamais admitir para si mesmo, o bom dia caloroso de Marina. Toda tarde, ele ouvia atentamente, sem realmente querer, as risadas cristalinas dela vindo da cozinha distante. Toda noite, ao voltar exausto para casa, sentia com crescente desconforto que o silêncio absoluto não estava mais tão reconfortante quanto sempre fora antes. E isso o assustava terrivelmente. Dezembro chegou subitamente trazendo consigo o ar úmido e sufocante de São Paulo, e Marina propôs com entusiasmo decorar completamente a mansão para o Natal que se aproximava. Silvia quase teve um ataque cardíaco. Decoração natalina? Marina, o senhor Almeida nunca jamais permitiu isso em 15 anos. Ele simplesmente não comemora o Natal de forma alguma. Marina cruzou os braços determinadamente. Todo mundo comemora o Natal de alguma forma, Silvia, mesmo que seja apenas por dentro do coração. E eu sinceramente aposto que ele precisa disso muito mais do que qualquer outra pessoa. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar antes que Silvia pudesse impedir qualquer iniciativa. Marina já estava convencendo animadamente seu Valdir a trazer galhos frescos de pinheiro do jardim, Dona Conceição a preparar rabanadas tradicionais e bolinhos de chuva, e Carlos a buscar luzes coloridas na loja de decorações do bairro. A mansão começou a se transformar gradualmente, quase que por magia. Guirlandas perfumadas surgiram discretamente nas portas principais, velas aromáticas exalavam intensamente canela e cravo pelos ambientes, músicas natalinas suaves tocavam discretamente nos
corredores antes silenciosos. E Eduardo, pela primeira vez em longos anos, sentiu algo profundo que não conseguia nomear adequadamente. Não era raiva pura, não era simples incômodo, era saudade dolorosa. Saudade inexplicável de algo que ele nem sabia exatamente que tinha perdido deliberadamente. Uma tarde de dezembro particularmente quente, Marina estava organizando meticulosamente a biblioteca imensa do segundo andar. As prateleiras altíssimas de mogno escuro alcançavam o teto trabalhado, repletas de livros antigos que pareciam nunca ter sido tocados por mãos humanas. Ela subia e descia a escada de madeira com agilidade, limpando capas empoeiradas e reorganizando volumes pesados. Eduardo chegou em casa mais cedo do que o habitual naquele dia, algo extremamente raro em sua rotina rígida. Entrou na biblioteca sem fazer barulho, procurando um documento importante esquecido pela manhã. Marina estava no topo da escada alta, esticando o braço para alcançar um livro particularmente distante na prateleira superior. Ela não o viu entrar silenciosamente. O que aconteceu a seguir pareceu ocorrer em câmera lenta. Marina esticou-se demais, perdeu completamente o equilíbrio precário e a escada começou a inclinar perigosamente para o lado. Ela soltou um grito assustado. Eduardo, por puro instinto automático, correu e a segurou firmemente nos braços antes que ela pudesse cair violentamente no chão de madeira. O impacto do peso dela contra o corpo dele os fez cambalear juntos. Eles caíram entrelaçados no sofá de couro próximo, completamente emaranhados em uma posição extremamente íntima e constrangedora. Por alguns segundos eternos, nenhum dos dois conseguiu se mover ou respirar adequadamente. Marina estava praticamente deitada sobre o peito largo dele, seus rostos perigosamente próximos, podendo sentir o calor da respiração um do outro. Os olhos dela, arregalados de surpresa e medo, encontraram os olhos dele. E ali, naquele milésimo de segundo congelado no tempo, algo poderoso e inexplicável passou entre eles como uma corrente elétrica intensa. Não eram apenas dois corpos que se tocavam acidentalmente. Era algo muito mais profundo, primitivo e assustador. Eduardo sentiu o perfume suave dela, uma mistura delicada de lavanda e baunilha. Sentiu o coração dela batendo acelerado contra o próprio peito. Sentiu a suavidade inesperada da pele dela sob seus dedos firmes. E pela primeira vez em incontáveis anos, sentiu desejo verdadeiro. Um desejo avassalador que o atingiu com força brutal, quebrando todas as defesas cuidadosamente construídas ao longo de décadas solitárias. Marina também sentiu. Sentiu a firmeza do corpo masculino, dele, a força contida nos músculos tensos, o cheiro masculino dele, uma mistura agradável de perfume caro e algo indefinível que era puramente ele. Sentiu uma atração magnética e perigosa que a deixou completamente sem ar nos pulmões. Suas bocas estavam a centímetros mínimos de distância. Ela viu os olhos dele, normalmente frios e distantes, escurecerem com uma intensidade que a fez tremer internamente. "Eu sinto muito", ela sussurrou fracamente, a voz saindo trêmula e rouca. "Eu não vi você entrar. Obrigada por me segurar." Eduardo deveria tê-la soltado imediatamente. Deveria ter se levantado com frieza, repreendido a imprudência dela e saído rapidamente do recinto. Mas seus braços simplesmente não obedeciam aos comandos racionais do cérebro. Ele continuou segurando-a firmemente, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se a soltasse. Seus dedos, involuntariamente, apertaram levemente a cintura fina dela. "Você poderia ter se machucado gravemente", ele murmurou, a voz saindo rouca e diferente. "Precisa ter mais cuidado com essas escadas antigas." "Vou ter", ela prometeu baixinho, mas também não fez movimento algum para se afastar dele. Eles permaneceram assim por mais alguns segundos preciosos que pareceram durar uma eternidade inteira. Até que vozes de funcionários no corredor externo os trouxeram brutalmente de volta à realidade. Marina se levantou rapidamente, o rosto completamente vermelho de constrangimento.
Eduardo também se levantou, ajeitando a gravata com movimentos bruscos e mecânicos, tentando desesperadamente recuperar a compostura habitual. Agradeço pela ajuda, Sr. Almeida, ela disse formalmente, mas seus olhos ainda brilhavam com algo novo e perigoso. Seja mais cuidadosa, ele respondeu secamente, mas sua voz tremia imperceptivelmente. Marina saiu apressadamente da biblioteca, o coração disparado dentro do peito. Eduardo ficou parado ali, completamente sozinho, respirando fundo repetidas vezes, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Suas mãos ainda formigavam onde haviam tocado, a pele quente dela. Seu corpo inteiro ainda vibrava com a memória física daquele contato inesperado. Ele passou as mãos trêmulas pelo cabelo escuro, frustrado e confuso. Aquilo não podia estar acontecendo. Ele não permitiria que sentimentos incontroláveis bagunçassem sua vida organizada novamente. Já havia sido ferido profundamente demais no passado distante para se arriscar novamente. Mas naquela noite, sozinho em seu quarto enorme e gelado, Eduardo não conseguiu dormir absolutamente nada. Cada vez que fechava os olhos cansados, via o rosto dela, via aqueles olhos castanhos brilhantes, sentia o corpo dela contra o seu, e pela primeira vez em anos intermináveis, desejou genuinamente não estar sozinho. Marina também não dormiu. Deitada na pequena kitnet que alugara perto da mansão, ela ficou acordada a noite toda, repassando mentalmente cada segundo daquele encontro. Ela sabia que estava pisando em terreno extremamente perigoso. Sabia que se apaixonar por Eduardo Almeida era provavelmente a pior ideia possível que poderia ter. Ele era o patrão, ela era a funcionária. Ele era rico e poderoso, ela era uma simples empregada doméstica. Mundos completamente diferentes que não deveriam se misturar. Mas o coração, aquele órgão teimoso e irracional, não entendia de lógica ou hierarquias sociais. Nos dias seguintes, a tensão entre eles tornou-se palpável e quase visível. Eduardo começou a encontrar desculpas esfarrapadas para estar nos mesmos ambientes que Marina. De repente, ele precisava verificar pessoalmente a organização da biblioteca. Precisava conferir se a decoração natalina estava adequada. Precisava perguntar sobre o cardápio do jantar. Coisas que jamais fizera antes em 15 anos morando naquela casa. Os funcionários notaram imediatamente as mudanças estranhas e trocavam olhares significativos entre si. Dona Conceição, sempre observadora, puxou Marina discretamente para um canto da cozinha em uma manhã chuvosa. "Toma cuidado, menina", ela aconselhou com voz maternal e preocupada. "Eu vejo o jeito que ele olha para você. E vejo também o jeito que você olha para ele. Isso pode acabar muito mal." Marina mordeu o lábio inferior, conflitada. "Eu sei, Dona Conceição. Eu realmente sei que não faz sentido algum, mas eu não consigo parar de pensar nele. Não consigo parar de sentir isso." A cozinheira suspirou profundamente, colocando a mão enrugada no ombro da jovem. "O coração não escolhe hora nem lugar para se apaixonar, minha filha. Mas o mundo lá fora é cruel com amores que atravessam classes sociais. As pessoas julgam, criticam e destroem. Você precisa pensar bem se está disposta a enfrentar tudo isso." "Eu não sei se estou", Marina confessou honestamente, os olhos mareados. "Mas também não sei como voltar atrás agora." Eduardo também lutava internamente. Em suas reuniões importantes de negócios, sua mente divagava constantemente. Ele se pegava pensando no sorriso dela, na risada dela, na maneira como ela iluminava naturalmente qualquer ambiente. Seus sócios notaram a distração incomum. Eduardo Almeida, o homem sempre focado e implacável, estava diferente, mais humano, mais vulnerável. Uma noite ele ficou trabalhando até tarde no escritório da mansão. Por volta das 11 horas, ouviu passos leves no corredor. Saiu para verificar e encontrou Marina descendo as escadas silenciosamente, vestindo um roupão simples. Ela congelou ao vê-lo. "Senhor Almeida, desculpe. Eu não sabia que o senhor ainda estava acordado. Vim buscar um copo de água na cozinha." "Não precisa se desculpar", ele disse, a voz mais suave do que o habitual. "A casa é grande. Às vezes nos cruzamos.
Eles ficaram ali parados, separados por metros de distância física, mas unidos por uma tensão elétrica quase visível. A luz suave do corredor criava sombras interessantes nos rostos de ambos. Eduardo deu um passo à frente involuntariamente. Marina, ele começou, depois hesitou. Aquela conversa que precisava acontecer entre nós. Ela engoliu em seco nervosamente. Sobre o que aconteceu na biblioteca. Sim, eu queria dizer que foi inadequado da minha parte segurar você daquele jeito por tanto tempo. Foi inapropriado. Mas você me salvou de uma queda feia, ela argumentou baixinho. Não foi inadequado. Foi bondade. Não foi apenas bondade, ele admitiu com dificuldade, dando mais um passo. E nós dois sabemos disso perfeitamente. O coração dela disparou violentamente. Então o que foi, Sr. Almeida? Ele respirou fundo, lutando contra anos de defesas emocionais. Foi desejo, Marina. Desejo que não deveria existir entre nós. Que não pode existir entre nós. Por que não pode? Ela perguntou corajosamente, dando um passo em direção a ele. Porque eu sou seu patrão. Porque você é minha funcionária. Porque nossos mundos são completamente diferentes. Porque eu já fui ferido antes e jurei nunca mais me permitir sentir. Porque tenho medo, Marina. Tenho muito medo. A voz dele quebrou levemente na última frase, revelando uma vulnerabilidade que ela jamais imaginara existir. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas emocionadas. Eu também tenho medo, ela confessou sinceramente. Medo de não ser suficiente para o seu mundo. Medo de ser apenas um passatempo temporário. Medo de me entregar completamente e ser destruída no final. Mas sabe o que me assusta ainda mais? A ideia de não tentar. A ideia de deixar esse sentimento morrer sem nem ao menos descobrir o que poderia ser. Eduardo fechou os olhos, apertando os punhos com força. Cada palavra dela atingia diretamente as defesas que ele mantinha há tanto tempo. Ele queria desesperadamente acreditar que poderia funcionar. Queria se permitir sentir novamente, mas o medo era paralisante. Preciso de tempo, ele disse finalmente, a voz tensa. Tempo para processar tudo isso. Tempo para entender o que realmente quero. Eu entendo, Marina respondeu, tentando esconder a decepção profunda. Vou esperar, mas não posso esperar para sempre. Ela passou por ele rapidamente, seguindo para a cozinha. Eduardo ficou parado no corredor vazio, sentindo como se tivesse acabado de perder algo precioso que mal começara a ter. Ele voltou para o escritório, mas trabalhar era impossível. Sua mente estava completamente tomada por ela. O Natal se aproximava rapidamente. A mansão agora estava completamente decorada, transformada em algo mágico e acolhedor. Uma árvore imponente dominava o hall de entrada, coberta de enfeites dourados e luzes cintilantes. Guirlandas perfumadas enfeitavam todas as portas. A lareira, que não era acesa há anos, agora crepitava calorosamente todas as noites. O aroma de especiarias natalinas preenchia constantemente o ar. A casa, antes morta, respirava vida novamente. Eduardo observava tudo aquilo com sentimentos contraditórios. Uma parte dele, a parte racional e controladora, odiava aquelas mudanças, mas outra parte, uma parte que estava acordando dolorosamente, amava cada detalhe. Amava ouvir Dona Conceição cantando carols na cozinha. Amava ver seu Valdir assobiando enquanto ajeitava os enfeites externos. Amava ver Carlos sorrindo genuinamente. E, principalmente, amava ver Marina transformando aquela casa fria em um lar verdadeiro. Em uma noite particularmente fria, véspera do Natal, Eduardo tomou uma decisão. Ele não podia mais fugir do que sentia. Não podia mais negar a verdade óbvia. Ele estava se apaixonando por Marina. E talvez, apenas talvez, merecesse uma segunda chance de ser feliz. Procurou-a pela casa inteira e finalmente a encontrou na sala de estar, ajeitando os últimos detalhes da decoração natalina. Ela estava de costas. Pendurou cuidadosamente uma estrela dourada na árvore. Marina, ele chamou suavemente. Ela se virou surpresa, os olhos arregalados. Senhor Almeida. Ele se aproximou lentamente, o coração batendo forte demais no peito. Eu pensei muito sobre o que você disse.
Sobre não tentar ser o maior medo. E você está certa. Eu passei anos inteiros me escondendo atrás de trabalho e solidão. Convenci a mim mesmo que era mais seguro não sentir nada. Mas então você chegou, com seu sorriso impossível e sua alegria contagiante, e destruiu completamente todas as minhas defesas. Eu ainda tenho medo, Marina. Mas tenho mais medo ainda de te perder sem nem ao menos tentar. Os olhos dela se encheram de lágrimas emocionadas. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero tentar, quero descobrir o que... Isso pode ser entre nós. Não vai ser fácil, eu sei. As pessoas vão julgar, vão falar, vão criticar, mas se você estiver disposta a enfrentar tudo isso ao meu lado, eu prometo fazer valer a pena. Marina não conseguiu segurar as lágrimas que escorreram livres pelo rosto. Ela deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Eu estou disposta a enfrentar qualquer coisa se for com você. Eduardo finalmente permitiu que seus sentimentos guiassem suas ações. Ele a puxou delicadamente para seus braços, envolvendo-a em um abraço apertado e caloroso. Marina encostou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas fortes do coração dele. Pela primeira vez em muito tempo, ambos se sentiram completos. Mas nem tudo eram flores no horizonte que se desenhava. No dia seguinte, véspera de Natal, uma visita inesperada chegaria à mansão. Uma visita que testaria severamente aquele amor recém-nascido e frágil. Uma visita que traria à tona todos os medos, inseguranças e diferenças que tentavam esquecer. O passado de Eduardo estava prestes a bater à porta. E Marina teria que decidir se era forte o suficiente para enfrentar aquele mundo que não era o dela. A campainha da mansão tocou exatamente ao meio-dia, um som estridente que cortou o silêncio tranquilo daquela manhã de véspera de Natal. Carlos, o motorista, abriu o portão principal e uma mulher elegante desceu de um carro importado reluzente. Ela usava um vestido de grife impecável, joias discretas, mas caríssimas, e um ar de superioridade que parecia fazer parte da sua própria essência. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente arrumados, sua maquiagem era impecável e seu sorriso era calculado com precisão cirúrgica. Patrícia Mendes, ex-noiva de Eduardo, filha de um magnata do mercado financeiro, a mulher que havia partido o coração dele 15 anos atrás ao abandoná-lo, no altar para casar com um empresário ainda mais rico. Marina estava arrumando flores frescas no hall de entrada quando viu aquela mulher entrar como se fosse dona do lugar. O estômago dela se apertou instintivamente. Havia algo na postura daquela mulher, na maneira como ela olhava ao redor com familiaridade proprietária, que a fez sentir-se imediatamente pequena e inadequada. Bom dia, a mulher disse com um sorriso superficial. Você deve ser nova aqui. Avise ao Eduardo que Patrícia chegou. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Patrícia. Ela tinha ouvido aquele nome antes, sussurrado pelos funcionários mais antigos quando achavam que ninguém estava ouvindo. A mulher que havia destruído Eduardo emocionalmente, a razão pela qual ele havia se fechado completamente para o mundo. O Sr. Almeida está no escritório, Marina respondeu educadamente, mas sua voz saiu tensa. Vou avisá-lo de sua visita. Não precisa, querida, Patrícia disse com condescendência evidente. Eu conheço o caminho perfeitamente bem. E sem esperar permissão, ela subiu as escadas com passos firmes e decididos, seus saltos altos ecoando pelo mármore. Marina ficou parada, sentindo uma mistura tóxica de ciúme, insegurança e medo. Aquela mulher representava tudo o que Marina não era: riqueza, sofisticação, pertencimento ao mesmo mundo de Eduardo. Como ela poderia competir com isso? Eduardo estava revisando contratos quando ouviu a porta do escritório se abrir sem cerimônia. Ergueu os olhos e congelou completamente ao ver Patrícia parada ali, sorrindo como se os últimos 15 anos não tivessem acontecido. Patrícia, ele disse, a voz neutra mas tensa. O que você está fazendo aqui? Ora, Eduardo, não seja tão frio. Ela ronronou, entrando e fechando a porta atrás de si. É Natal. Época de perdão e reconciliação, não é mesmo? Pensei em fazer uma visita ao velho amigo. Nós não somos amigos, ele respondeu, secamente, fechando o laptop.
Você deixou isso muito claro há 15 anos quando me abandonou no altar para casar com o Maurício. Patrícia fez um gesto desdenhoso com a mão perfeitamente manicurada. Aquilo foi um erro terrível que cometi, movida por ambição tola e pressão familiar. O casamento com Maurício acabou faz 3 anos. Desde então tenho refletido muito sobre as escolhas que fiz. E percebi que o único homem que realmente amei foi você, Eduardo. Eduardo soltou uma risada amarga e sem humor. Você não sabe o que é amor, Patrícia. Você sabe o que é conveniência, status e poder. E eu não tenho absolutamente nenhum interesse em reviver o passado. Ela se aproximou do lado dele, colocando a mão no ombro dele com familiaridade íntima. Somos do mesmo mundo, Eduardo. Entendemos as regras do jogo. Poderíamos construir um império juntos. Pense nas possibilidades, nas fusões de empresas, nas conexões sociais. Seríamos o casal mais poderoso de São Paulo. Eduardo afastou a mão dela bruscamente. Eu não estou interessado em poder ou impérios construídos sobre relacionamentos vazios. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Patrícia estreitou os olhos, percebendo que algo havia mudado fundamentalmente em Eduardo. Ele estava diferente, menos frio, mais humano. E isso a intrigou perigosamente. Há alguém, não há? Ela perguntou com perspicácia afiada. Você está envolvido com alguém? Isso não é da sua conta. Ele respondeu friamente. Oh, Eduardo. Ela riu baixinho. Espero sinceramente que não seja com quem estou pensando. Aquela empregadinha bonita que me recebeu embaixo seria um escândalo social absoluto. Você sabe como funcionam os círculos que frequentamos. Eles jamais aceitariam alguém assim ao seu lado. As palavras dela acertaram exatamente onde ela pretendia. Eduardo sentiu raiva ferver dentro dele, mas também um lampejo terrível de dúvida. Patrícia estava apenas verbalizando seus próprios medos secretos. O mundo deles realmente era cruel e excludente. Marina seria massacrada socialmente. E ele tinha poder para protegê-la disso? Saia da minha casa, Patrícia, ele disse com voz perigosamente baixa. Agora. Ela sorriu, sabendo que havia plantado a semente da dúvida. Vou sair. Mas pense no que eu disse, Eduardo. Pense nas consequências de suas escolhas. Feliz Natal. Patrícia saiu do escritório com a mesma elegância calculada com que havia entrado. Ao descer as escadas, ela encontrou Marina ainda parada no hall, claramente tentando não parecer que estava esperando. Patrícia parou ao lado dela, avaliando-a, com olhos críticos e frios. Você parece uma moça doce e ingênua, ela disse com falsa gentileza. Por isso vou te dar um conselho gratuito de alguém que conhece Eduardo há muito mais tempo. Ele pode estar enfeitiçado agora por algo diferente e exótico, mas no final ele sempre volta para onde pertence. Para o mundo dele. E esse mundo, querida, não tem lugar para pessoas como você. Pense nisso antes de se machucar demais. Marina sentiu as palavras cortarem como lâminas afiadas, mas manteve a cabeça erguida com dignidade. Obrigada pela preocupação, mas posso cuidar de mim mesma. Patrícia riu suavemente, um som sem alegria. Veremos. Feliz Natal, querida. E saiu, deixando Marina tremendo levemente, todas as suas inseguranças vibrando dolorosamente à superfície. Dona Conceição apareceu rapidamente da cozinha, tendo testemunhado parte da cena. Não dê ouvidos a essa cobra venenosa, menina, ela disse firmemente, abraçando Marina. Ela só quer destruir qualquer chance de felicidade do Eduardo, porque a própria vida dela é vazia. Mas e se ela estiver certa, Dona Conceição? Marina sussurrou, as lágrimas finalmente escapando. E se eu realmente não pertenço a esse mundo? E se eu for apenas uma fase temporária para ele? Uma fantasia, que vai acabar quando a realidade bater. Você só vai saber disso se conversar honestamente com ele, a cozinheira aconselhou sabiamente. Não deixe essa mulher destruir algo bom antes mesmo de começar de verdade. Mas a conversa não aconteceu naquele momento. Eduardo ficou trancado no escritório o resto do dia, lutando com seus próprios demônios internos. As palavras de Patrícia ecoavam implacavelmente em sua mente. Ele realmente poderia expor Marina ao julgamento cruel da alta sociedade?
Ele tinha direito de arrancá-la de seu mundo simples, mas honesto, para jogá-la em um universo de falsidade e aparências? E se ela fosse ferida no processo? E se ele não conseguisse protegê-la? À noite, Eduardo havia organizado um jantar de Natal formal com alguns sócios importantes e suas esposas, algo que fazia todos os anos mais por obrigação social do que por vontade própria. Mas este ano seria diferente. Ele queria que Marina estivesse lá não como funcionária, mas como sua acompanhante. Queria apresentá-la ao seu mundo, deixar claro para todos que ela era importante para ele. Mas depois da visita de Patrícia, ele hesitava terrivelmente. Marina soube do jantar através de Sílvia. Inicialmente, ficou animada, pensando que talvez Eduardo a convidasse, oficialmente. Mas o convite nunca veio. Em vez disso, Sílvia a instruiu a ajudar a servir os convidados durante o jantar. A decepção foi como um soco no estômago. Então era isso. Ela ainda era apenas a funcionária. Nada havia mudado realmente. O jantar começou pontualmente às 8 horas. A sala de jantar estava impecavelmente arrumada, com toalhas de linho importado, louças de porcelana fina, cristais caríssimos e arranjos florais elaborados. Os convidados chegaram em seus carros de luxo. As mulheres usando vestidos de grife e joias deslumbrantes, os homens em ternos sob medida. Marina ajudava Dona Conceição e Sílvia a servir, movendo-se discretamente entre as conversas animadas sobre negócios, viagens internacionais, clubes exclusivos e eventos sociais dos quais ela jamais faria parte. Eduardo a via pelos cantos dos olhos, sentindo-se profundamente dividido. Ela estava linda mesmo com um uniforme simples, movendo-se com graça natural. Mas ela parecia tão deslocada naquele ambiente, tão diferente daquelas mulheres artificialmente polidas e socialmente treinadas. Uma das esposas, Cristina Silveira, notou como Eduardo olhava para Marina. Eduardo, querido, sua nova funcionária é encantadora, ela comentou com um sorriso que não alcançava os olhos. Tão jovem e bonita. Você deve tomar cuidado para não dar margem a mal-entendidos. O comentário foi carregado de insinuação maldosa. Outros convidados riram discretamente. Eduardo sentiu raiva queimar dentro dele, mas não defendeu Marina publicamente como deveria ter feito. E Marina, servindo vinho do outro lado da mesa, ouviu perfeitamente. Ouviu também os sussurros subsequentes, os comentários velados sobre empregadas que tentavam subir na vida, seduzindo patrões ricos. Cada palavra era uma facada. Quando o jantar finalmente terminou e os convidados partiram, Marina subiu rapidamente para seu pequeno quarto no andar dos funcionários. Ela não conseguia mais segurar as lágrimas. Chorou silenciosamente, abraçando um travesseiro, sentindo-se humilhada e tola. Como tinha sido ingênua achando que poderia funcionar. Eduardo pertencia àquele mundo de riqueza e aparências, e ela nunca pertenceria. Eduardo a procurou mais tarde, batendo suavemente na porta do quarto dela. Marina abriu com os olhos vermelhos de tanto chorar. Marina, eu preciso falar com você. Não há nada para falar, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Eu entendi perfeitamente a mensagem esta noite. Você não me convidou para o jantar como sua acompanhante. Me deixou servir enquanto aquelas pessoas riam e faziam comentários cruéis sobre mim. Se você sentia algo real, teria me defendido, teria me incluído. Mas não fez nada disso. Marina, é complicado, ele começou, mas as palavras soaram fracas até para ele mesmo. Não, Eduardo. Não é complicado. É simples, na verdade. Você tem vergonha de mim. Tem medo do que os outros vão pensar. E eu entendo, sabe? Eu realmente entendo. Somos de mundos completamente diferentes. Mas eu não posso viver assim. Não posso ser seu segredo sujo, algo que você esconde das pessoas importantes da sua vida. Não é assim, ele protestou, mas sem convicção. Então, como é? Ela desafiou, os olhos brilhando com lágrimas e determinação. Você está disposto a me apresentar oficialmente como alguém importante na sua vida? Está disposto a enfrentar os julgamentos, as críticas, os olhares de desaprovação? Porque se não estiver, é melhor acabarmos com isso agora, antes que eu me machuque ainda mais.
Eduardo ficou em silêncio, lutando internamente. Ele queria dizer sim, queria prometer que enfrentaria o mundo inteiro por ela, mas o medo o paralisava. O medo de falhar, de não conseguir protegê-la, de vê-la ser destruída por aquele mundo cruel. Eu preciso de tempo para pensar, ele disse finalmente. Marina sentiu o coração se despedaçar em milhões de pedaços. Então acho que temos nossa resposta, ela sussurrou. Boa noite, Sr. Almeida. E fechou a porta suavemente, deixando-o do lado de fora. Eduardo ficou ali parado, sentindo que havia acabado de cometer o maior erro da sua vida. Mas o orgulho e o medo o impediram de bater novamente na porta e implorar perdão. Nos dias seguintes, Marina trabalhou mecanicamente, sem sorrir, sem conversar. O brilho havia se apagado completamente de seus olhos. Dona Conceição tentou consolá-la, mas as palavras soavam vazias. A mansão voltou a ser fria e silenciosa, como se todo o calor natalino tivesse sido sugado para fora. As decorações ainda estavam lá, mas pareciam zombar da situação, lembrando de esperanças que foram destruídas. Eduardo mergulhou no trabalho obsessivamente, tentando desesperadamente não pensar nela. Mas era impossível. Ela estava em todo lugar, no perfume de lavanda que ainda impregnava o ar, nas decorações que ela havia pendurado com tanto carinho, nas risadas que ele não ouvia mais, na casa que voltara a ser uma prisão fria em vez de um lar acolhedor. Carlos, observando tudo com olhos sábios de quem viu muito da vida, finalmente confrontou Eduardo uma manhã enquanto o levava para mais uma reunião. Com todo respeito, senhor. O senhor está cometendo um erro terrível. Eduardo olhou para ele surpreso. Carlos nunca opinava sobre sua vida pessoal. Desculpe, ele disse friamente. Aquela moça trouxe vida para esta casa. Trouxe alegria. E mais importante, ela trouxe o senhor de volta à vida também. Eu trabalhei aqui 15 anos e nunca vi o senhor sorrir de verdade até ela chegar. E agora o senhor vai deixá-la escapar por causa de medo ou orgulho, ou seja lá o que for. Eduardo respirou fundo, irritado, mas também tocado pela coragem do motorista. Você não entende a situação, Carlos? Entendo sim, senhor. Entendo que o senhor está com medo de ser feliz. Medo de que, se permitir amar novamente, possa ser ferido como foi no passado. Mas sabia o que é pior do que ser ferido? É viver uma vida inteira sem jamais ter tentado. É morrer sozinho, cercado de dinheiro, mas sem ninguém que realmente se importe. As palavras atingiram Eduardo como socos certeiros. Carlos tinha razão. Ele estava se escondendo atrás do medo, usando as diferenças sociais como desculpa para não arriscar seu coração novamente. Então o que eu faço? Eduardo perguntou, a voz quebrando levemente. O senhor luta por ela, Carlos disse. Simplesmente. Luta como se sua vida dependesse disso. Porque, senhor, talvez realmente dependa. Naquela noite, Eduardo tomou sua decisão final. Ele não ia perder Marina sem lutar. Não ia deixar o medo vencer novamente. Mas quando foi procurá-la, descobriu que ela não estava na casa. Sílvia, com expressão triste, entregou-lhe uma carta. Com mãos tremendo, Eduardo abriu e leu as palavras escritas com a letra delicada dela. Marina pedia demissão. Dizia que não podia mais ficar, que precisava seguir sua vida longe dali, antes que se machucasse irremediavelmente mais. Agradecia pela oportunidade, mas se despedia definitivamente. Eduardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ela havia partido, e ele havia perdido a única coisa que realmente importava. Eduardo amassou a carta entre os dedos trêmulos, sentindo algo quebrar definitivamente dentro do peito. Ela se foi. Marina realmente se foi. E a culpa era inteiramente dele. Ele olhou ao redor da mansão decorada, cada enfeite natalino agora, uma lembrança dolorosa dela. A árvore que ela havia escolhido com tanto entusiasmo. As guirlandas que ela havia pendurado, cantarolando músicas natalinas. As velas aromáticas que ela havia espalhado pela casa. Tudo ali gritava o nome dela. E Eduardo finalmente entendeu o que havia perdido. Onde ela está? Ele perguntou urgentemente para Sílvia.
Voltou para Belo Horizonte, senhor. Pegou o ônibus esta tarde. Disse que ia passar o Natal com a família e tentar recomeçar lá. Eduardo correu para o escritório, pegou o telefone e discou o número que constava na ficha de funcionária dela. Tocou várias vezes até cair na caixa postal. Ele tentou novamente, e novamente, e novamente. Nada. Marina claramente não queria falar com ele, e ele não podia culpá-la. Senhor Almeida, Dona Conceição apareceu na porta do escritório, os olhos brilhando com determinação. Se o senhor realmente ama aquela menina, precisa ir atrás dela. Agora. Não amanhã, não depois do Natal. Agora. Ela tem razão, seu Valdir concordou, aparecendo ao lado da cozinheira. Marina trouxe luz para esta casa, para todos nós, e especialmente para o senhor. Não deixe o orgulho destruir isso. Eduardo olhou para os funcionários que normalmente eram apenas sombras silenciosas em sua vida. Mas agora os via realmente. Pessoas reais, com sentimentos reais, que se importavam genuinamente. Marina havia feito isso. Ela havia transformado aquela casa fria em um lar cheio de humanidade. Vocês estão certos, ele disse, pegando as chaves do carro. Vou buscá-la. Mesmo que ela me mande embora, mesmo que seja tarde demais, eu preciso tentar. Preciso dizer a ela o que deveria ter dito desde o início. Eduardo dirigiu através da noite chuvosa de São Paulo em direção à rodoviária. Seu coração batia descompassado, suas mãos suavam no volante. Ele chegou à rodoviária às 10 da noite e correu até o guichê de informações. Preciso saber se uma passageira chamada Marina Santos embarcou no ônibus para Belo Horizonte que saiu esta tarde. A atendente verificou o sistema. Sim, senhor. Ela embarcou no ônibus das 3 da tarde. Deve estar chegando em Belo Horizonte por volta da meia-noite. Eduardo olhou para o painel de horários. Havia um ônibus saindo em 20 minutos. Sem hesitar, comprou uma passagem. Ligou para Carlos e pediu que buscasse o carro na rodoviária. Então, embarcou no ônibus, algo que não fazia desde a juventude. Os outros passageiros olharam curiosamente para aquele homem bem vestido, com terno caro, sentando nos bancos gastos do ônibus intermunicipal. Mas Eduardo não se importava com nada disso, só pensava em Marina. A viagem de 6 horas pareceu uma eternidade. Eduardo ficou acordado a noite toda, ensaiando mentalmente o que iria dizer. Como poderia convencê-la de que havia mudado, que estava disposto a enfrentar qualquer coisa por ela, que o amor deles valia qualquer sacrifício? Chegou em Belo Horizonte às 4 da manhã do dia de Natal. A cidade estava quieta, as ruas decoradas com luzes natalinas suaves. Eduardo pegou um táxi e deu o endereço que constava no cadastro de Marina. O motorista o levou até um bairro simples, mas acolhedor, com casas modestas e ruas estreitas. Nada parecido com o Jardim Europa em São Paulo. Mas havia algo caloroso ali, algo genuíno. O táxi parou em frente a uma casa pequena pintada de azul. Claro? Eduardo pagou e desceu, o coração na garganta. Estava começando a amanhecer, o céu tingido de rosa e laranja. Ele respirou fundo e bateu na porta. Demorou alguns minutos até alguém atender. Uma mulher de uns 50 anos, com o rosto que lembrava Marina, abriu a porta com expressão sonolenta, que rapidamente se transformou em confusão ao ver aquele homem desconhecido e bem vestido. Posso ajudá-lo? Ela perguntou cautelosamente. A senhora é a mãe de Marina Santos? Sou sim. Por quê? Aconteceu algo com minha filha? Não, Eduardo apressou-se a dizer. Desculpe aparecer assim tão cedo. Meu nome é Eduardo Almeida. Eu vim de São Paulo. Preciso muito falar com Marina. A mãe de Marina o estudou com olhos penetrantes, depois sua expressão ficou mais fria. Você é o patrão dela, o homem que a fez chorar. Eduardo sentiu a acusação como uma faca no peito. Sim, senhora, e vim pedir perdão. Vim dizer a ela que cometi o maior erro da minha vida. Vim lutar por ela se ela me der essa chance. A mãe ficou em silêncio por um longo momento, avaliando-o. Finalmente suspirou. Ela está no quintal. Não conseguiu dormir a noite toda. Entre. Eduardo.
Entrou na casa simples, mas cheia de calor humano. Fotos de família cobriam as paredes. A decoração natalina era feita de enfeites caseiros e havia um cheiro maravilhoso de comida vindo da cozinha. Tudo era tão diferente da mansão fria em São Paulo. A mãe o guiou até a porta dos fundos. Vá devagar com ela. O coração dela é muito grande, mas também muito frágil. Eduardo assentiu e saiu para o quintal pequeno. Marina estava sentada em um balanço antigo pendurado em uma mangueira. Ela usava um vestido simples e tinha os pés descalços. Os olhos estavam inchados de tanto chorar. Quando viu Eduardo, ela congelou completamente. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou a voz rouca. "Vim te buscar", ele disse simplesmente, aproximando-se devagar. "Vim te dizer que fui um idiota. Vim te dizer que tenho medo sim, mas tenho mais medo ainda de viver sem você." "Eduardo, pare. Não faça isso. Não diga coisas bonitas que não pode cumprir. Mas eu posso cumprir, Marina. Eu quero cumprir." Ele se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos dela entre as suas. "Quando você entrou na minha vida, tudo mudou. Você trouxe luz para uma casa que estava morta há anos. Trouxe alegria, risadas, humanidade. Você me lembrou como é estar vivo de verdade. E eu tive tanto medo disso que tentei empurrar você para longe." "Por que você teve medo?" ela perguntou, as lágrimas escorrendo livremente. "Porque 15 anos atrás eu amei alguém que me destruiu. Patrícia me abandonou no altar e eu jurei nunca mais me permitir sentir. Construí muros ao meu redor tão altos que pensei que nada poderia derrubá-los. Mas então você apareceu com seu sorriso impossível e derrubou tudo. E quando ela voltou, quando aquelas pessoas fizeram comentários cruéis, todos os meus medos voltaram. Medo de não conseguir te proteger, medo de te expor a um mundo cruel, medo de te perder." Marina soluçou, apertando as mãos dele. "Mas você me perdeu do mesmo jeito, Eduardo. Me perdeu quando não me defendeu, quando não ficou do meu lado quando eu mais precisava. Eu sei e me odeio por isso, mas estou aqui agora de joelhos na frente de você, implorando uma segunda chance, uma chance de fazer certo, uma chance de te amar do jeito que você merece ser amada. Sem vergonha, sem esconder, sem medo. Eu quero que o mundo inteiro saiba que você é a mulher que amo. Você me ama?" Ela sussurrou, mal conseguindo acreditar. "Eu te amo, Marina Santos. Te amo de uma forma que nunca soube que era possível. Te amo tanto que peguei um ônibus no meio da noite, algo que não fazia há 20 anos, só para te encontrar. Te amo tanto que estou disposto a enfrentar qualquer julgamento, qualquer crítica, qualquer obstáculo. Porque uma vida sem você não vale a pena ser vivida." Marina chorava copiosamente agora, anos de inseguranças e medos derretendo sob o peso daquelas palavras. E as diferenças entre nossos mundos. E as pessoas que vão julgar. E todos os problemas que virão. "Vamos enfrentar juntos", ele prometeu solenemente. "Eu não digo que vai ser fácil. As pessoas vão falar, vão julgar, vão tentar nos separar. Mas se você estiver ao meu lado, eu posso enfrentar qualquer coisa, porque você me faz querer ser um homem melhor. Você me faz querer viver de verdade." Marina puxou as mãos dele até seu rosto, beijando os dedos dele. "Eu também te amo, Eduardo. Tentei não amar, tentei proteger meu coração, mas foi impossível. Você entrou na minha vida e mudou tudo." Eduardo a puxou, do balanço para seus braços, segurando-a apertado contra o peito. Eles ficaram assim abraçados por longos minutos, sentindo os corações baterem em sincronia. O sol nasceu completamente, iluminando o quintal com luz dourada. Era Natal, era recomeço. "Volte comigo", ele pediu baixinho. "Volte e vamos construir algo novo juntos. Não quero que seja minha funcionária. Quero que seja minha companheira, minha igual, minha parceira em tudo." Marina olhou nos olhos dele, vendo sinceridade profunda ali. "Mas eu não vou mudar quem sou, Eduardo. Não vou me transformar em uma dessas mulheres de sociedade falsas e superficiais. Sou simples, sou direta, sou eu mesma. E é exatamente isso que eu amo em você." Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno em dias. "Não quero que mude nada. Quero você exatamente assim." "Então sim", ela disse, sorrindo também.
Vou voltar com você. Vou lutar por esse amor ao seu lado. Eles se beijaram ali no quintal simples em Belo Horizonte, enquanto o dia de Natal despontava. Foi um beijo cheio de promessas, de esperança, de amor verdadeiro que venceu todos os medos. A mãe de Marina observava da janela, lágrimas de alegria nos olhos. Ela podia ver que aquele homem realmente amava sua filha. Via na forma como ele a segurava, como olhava para ela, como sorria, e sabia que Marina seria feliz. Eduardo e Marina voltaram para São Paulo no dia seguinte. Quando chegaram à mansão, foram recebidos com festa pelos funcionários. Dona Conceição preparou um banquete especial. Seu Valdir decorou o jardim com luzes extras. Carlos tinha um sorriso largo no rosto. Sílvia, normalmente tão rígida, abraçou Marina com carinho genuíno. Todos estavam felizes pelo casal. Mas a verdadeira prova viria alguns dias depois, quando Eduardo organizou uma ceia de Ano Novo e convidou todos os seus contatos sociais e empresariais. Desta vez, Marina estava ao lado dele. Não como funcionária, mas como sua companheira oficial. Ela usava um vestido simples, mas elegante, que havia comprado com suas próprias economias, recusando o cartão de crédito que Eduardo tentou dar. Quando os convidados começaram a chegar, os olhares curiosos e julgadores foram imediatos. Cristina Silveira, a mesma mulher que havia feito comentários maldosos antes, se aproximou com um sorriso falso. Eduardo, querido, não sabia que estava trazendo acompanhantes não convencionais para a festa. Antes que Eduardo pudesse responder, Marina se adiantou com um sorriso educado, mas firme. Na verdade, sou a namorada dele. Marina Santos, muito prazer. E estendeu a mão. Cristina a apertou brevemente, claramente desconcertada. Eduardo colocou o braço ao redor da cintura de Marina, puxando-a para perto. Marina não é apenas minha namorada, ele disse em voz alta, o suficiente para todos ao redor ouvirem. Ela é a mulher que amo, a mulher que trouxe vida de volta para minha casa e para meu coração. E qualquer pessoa que tenha problema com isso pode se retirar agora. O silêncio foi pesado por alguns segundos. Então, surpreendentemente, um dos sócios mais antigos de Eduardo, Roberto Andrade, começou a aplaudir. Sobre tempo você encontrar alguém de verdade, Eduardo. Muito prazer, Marina, sou Roberto. E assim, aos poucos, a tensão se dissipou. Nem todos aceitaram facilmente. Alguns convidados saíram mais cedo com desculpas esfarrapadas, mas outros ficaram e, ao conversarem com Marina, descobriram uma mulher inteligente, engraçada e genuína. Alguém muito mais interessante do que as mulheres artificialmente polidas que estavam acostumados. Patrícia também havia sido convidada, mais por obrigação social do que vontade. Ela chegou tarde e seu rosto congelou ao ver Marina ao lado de Eduardo, claramente não mais uma funcionária, mas a dona do coração dele. Ela tentou se aproximar, mas Eduardo a cortou educadamente, mas firmemente. Patrícia, obrigado por vir. Espero que encontre sua própria felicidade este ano, mas minha felicidade está bem aqui ao meu lado. Patrícia olhou para Marina com uma mistura de inveja e respeito relutante. Aquela moça simples havia conseguido algo que ela, com todo o seu dinheiro e conexões, nunca conseguira. O amor verdadeiro de Eduardo Almeida. Ela assentiu silenciosamente e foi embora, desta vez para sempre. À meia-noite, quando os fogos explodiram no céu de São Paulo, Eduardo e Marina estavam na varanda da mansão abraçados. Os funcionários também estavam lá, todos celebrando juntos, não mais como patrões e empregados, mas como uma família improvável. Feliz Ano Novo, Eduardo sussurrou, beijando a testa dela. Feliz Ano Novo, ela respondeu, sorrindo radiante. Obrigada por lutar por nós. Obrigado por me ensinar a viver novamente. Nos meses seguintes, Marina transformou completamente a mansão. Ela não era mais uma funcionária, mas Eduardo insistiu que ela usasse sua criatividade para redecorar a casa. As cores frias deram lugar a tons quentes. As salas vazias foram preenchidas com plantas, livros, música. A casa finalmente parecia um lar. Marina também começou a estudar. Eduardo a incentivou a fazer faculdade de design de interiores, algo que ela sempre quis, mas nunca teve condições.
Ela aceitou, mas fez questão de pagar metade com o dinheiro que economizara. Orgulho e independência eram partes dela que não mudaria. Os funcionários também floresceram. Dona Conceição voltou a cozinhar com amor, experimentando receitas novas. Seu Valdir criou um jardim lindo, cheio de cores. Carlos assobiava dirigindo. Sílvia relaxou as regras rígidas da casa. Todos eram mais felizes. Eduardo também mudou. Começou a sair mais cedo do trabalho para jantar com Marina. Aprendeu a rir, a relaxar, a aproveitar a vida. Seus sócios notaram que ele estava mais criativo, mais humano em suas decisões empresariais. O sucesso financeiro continuou, mas agora tinha significado real. Claro que nem tudo foi perfeito. Houve brigas, desentendimentos, momentos difíceis. A família de Eduardo, especialmente sua mãe conservadora, demorou para aceitar Marina. Alguns amigos antigos se afastaram. Houve comentários maldosos em colunas sociais. Mas Eduardo e Marina enfrentaram tudo juntos, seu amor se fortalecendo a cada desafio superado. Um ano depois daquele primeiro Natal juntos, em uma noite de dezembro com a mansão novamente decorada festivamente, Eduardo ajoelhou-se diante de Marina no mesmo lugar onde ela havia caído da escada e eles se tocaram pela primeira vez. Ele tirou uma caixa de veludo do bolso. Marina Santos, você transformou minha vida de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Você me ensinou a amar, a rir, a viver. Você me mostrou que felicidade verdadeira não tem nada a ver com dinheiro ou status, mas sim com ter alguém especial ao seu lado. Quer se casar comigo e me fazer o homem mais feliz do mundo? Marina, com lágrimas de alegria nos olhos, puxou-o para cima e beijou-o intensamente. Sim, 1000 vezes sim. Os funcionários que estavam escondidos observando explodiram em aplausos e gritos de alegria. Dona Conceição chorava de emoção. Seu Valdir sorria largamente. Carlos abraçava Sílvia. Todos celebravam aquele amor que havia transformado não apenas 2 vidas, mas todos que testemunharam. O casamento aconteceu na primavera seguinte, em uma cerimônia que misturou os 2 mundos. A família simples e calorosa de Marina se misturou com os empresários e socialites de São Paulo. Houve desconforto inicial, mas a alegria genuína da celebração quebrou as barreiras. Dona Conceição e a mãe de Marina cozinharam juntas, combinando receitas mineiras com pratos sofisticados. Os funcionários da mansão foram convidados especiais, não empregados. Foi uma celebração de amor que transcendeu classes sociais. E assim, a mansão que antes era um monumento ao silêncio e solidão, transformou-se em um lar cheio de vida, risadas e amor. Eduardo aprendeu que sucesso verdadeiro não se media em dinheiro, mas em momentos compartilhados com quem se ama. Marina aprendeu que pertencer não significa mudar quem você é, mas encontrar quem te aceita exatamente assim. E juntos, provaram que quando 2 corações corajosos escolhem o amor acima do medo, até os impossíveis se tornam realidade. Anos depois, quando tiveram filhos que corriam pelos corredores antes silenciosos, quando a casa se encheu de vozes infantis e risos constantes, Eduardo frequentemente parava para agradecer aquele Natal mágico que mudou tudo. O Natal em que uma jovem alegre entrou em sua vida e o ensinou que amor verdadeiro vale qualquer risco, qualquer sacrifício, qualquer luta. E sempre que olhava para Marina, ainda via a mesma luz que o havia encantado desde o primeiro dia. A luz que transformou sua escuridão em esperança, sua solidão em companhia, sua casa em lar. E sabia, com absoluta certeza, que havia feito a escolha certa ao lutar por aquele amor. Porque alguns amores são tão especiais, tão transformadores, que valem todas as batalhas que precisamos enfrentar para mantê-los. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo e Marina tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, superação e transformação, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história e conte nos comentários o que mais te marcou nessa narrativa. Foi a coragem de Marina? A transformação de Eduardo?
O poder do amor verdadeiro. Todos os dias, trazemos histórias intensas e emocionantes como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana, que mostram que o amor pode vencer qualquer obstáculo quando é real e sincero. Te esperamos ansiosamente no próximo episódio com mais uma história que vai tocar sua alma.